pessoal, tudo bom com vocês? Eu tô aqui hoje para dar continuidade à leitura de Fahrenheit 451, do autor Ray Bradbury, aqui no Desafio Literário de julho 2021, no meu canal Língua e Literatura. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, já vai, ativando as notificações, se inscreve primeiro, bem importante, e também ativa as notificações, que assim o YouTube te avisa sempre que tiver vídeo novo. Se você já me acompanha, já sabe do que se trata, o meu canal. Eu faço aqui vários vídeos, trago para vocês vários vídeos sobre língua portuguesa, literatura, inglês. E agora, no mês de julho, que eu voltei com a programação original. E eu vou tentar, gente, manter essa constância, tá bom? Então, eu conto com você para me acompanhar, para deixar seus comentários, para deixar seu like e para compartilhar muito. Que a minha meta é chegar aos 1000 inscritos logo. Então, assim, gente, coloquei essa meta pra até o Natal, mas eu espero que eu chegue bem antes disso, tipo, mês que vem eu já tenho os 1000 inscritos, então eu conto com você para o quanto antes eu atingir a meta, tá bom? Dos 1000 inscritos. Chegando na meta, a gente dobra a meta, né, minha gente? Vocês sabem, né? É assim que funciona o negócio, tá bom? Então, vou pedir também que você, compre, adquira aí, se você quiser, né, claro, essa edição linda de Fahrenheit 451 da editora Biblioteca Azul, com o meu link. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também um QR Code aqui do ladinho, como também vou deixar na descrição. E QR Code aqui, as minhas redes sociais para você me seguir, tá bom? Não se esqueça, então, se você estiver assistindo ou da sua TV Smart ou do seu computador, você pode acessar, as minhas redes sociais e me seguir lá usando, a câmera do seu celular, tá bom? Bom, vamos dar continuidade, então, à leitura de Fahrenheit 451. Nós concluímos ontem a parte 2, gente. A parte 2 nós concluímos. E, gente, se você tá me acompanhando, você já pegou aqui qual que é o negócio, né, entendeu? Qual que é o da história aqui. E a gente tá vendo que o Guy Montag, ele está passando aí por um processo, um conflito muito grande, de não querer mais cumprir com o dever dele, mas ao mesmo tempo, ele precisa ir com calma para poder dar sequência no plano junto com o professor, Então, assim, o que será que vai acontecer? Porque ontem nós concluímos a parte 2 e nós vimos que o corpo de bombeiros, o grupo lá de bombeiros, eles foram até a casa do Guy, e o que vai acontecer agora? O que será que vai acontecer agora? Porque o Guy ficou se perguntando, o que estão fazendo aqui na minha casa? Vamos ver o que vai acontecer. Então, hoje a gente vai ler da página 143 até a página 152, tá? E o nome da terceira parte, gente, é O Brilho Incendiário, ó, tá? Então, esse é o início da terceira parte, vamos lá. Por toda a rua, luzes se acenderam e as portas das casas se abriram para observar o cerco armado. Montag e Betty olhavam admirados, um com insípida satisfação e o outro incrédulo, para a casa diante deles, o picadeiro central no qual os comedores de fogo fariam malabarismos com as tochas e engoliriam suas chamas. Bem, disse Betty, agora você conseguiu. O velho Montag queria voar perto do sol e agora que queimou as asas, ele se perguntou por quê. Não lhe dei pistas suficiente quando mandei o sabujo rondar sua casa? O rosto de Montag estava totalmente entorpecido e sem expressão. Sentia sua cabeça girar como um bloco de pedra, voltando-se para a casa vizinha imersa em trevas no meio do seu canteiro brilhante de flores. Betty fungou. Ah, não. Não me diga que você foi enganado pelas encenações daquela idiotazinha. Foi? Flores, borboletas, folhas, crepúsculos, que droga. Está tudo na ficha dela. Quem diria? Acertei na mosca. Veja só o ar doentio do seu rosto. Alguns talos de capim e as fases da lua. Quanto lixo! O que ela fez de bom com aquilo tudo? Montag sentou-se no frio paralama do dragão, movendo a cabeça meio polegada para a esquerda, meia para a direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Ela via tudo. Ela nunca fez mal a ninguém. Apenas deixava as pessoas em paz. E em paz é uma droga. Ela vinha azucrinar você, não vinha? Uma daquelas malditas samaritanas com seus silêncios indignados, beatíficos, cujo único talento é fazer os outros se sentirem culpados. Maldição.
Elas se erguem como o sol da meia-noite para fazer você suar na cama. A porta da frente se abriu. Mildred desceu os degraus, correndo, uma valise nas mãos crispada com a rigidez de um sonâmbulo, enquanto um táxi silvava parando junto à calçada. Mildred! Ela passou correndo com seu corpo rígido, o rosto empoado, a boca invisível sem batom. Mildred, não foi você quem deu o alarme? Ela tirou a valise no táxi, embarcou e sentou-se, resmungando. A família, coitada da família. Ah, tudo acabado. Tudo agora acabou. Betty agarrou o rumo de Montag enquanto o carro arrancava e desaparecia, a mais de 100 por hora, no final da rua. Houve um estrondo com o despedaçar de um sonho moldado em vidro torcido, espelhos e prismas de cristal. Montag cambaleou como se ainda outra tempestade incompreensível tivesse desabado sobre ele, e viu Stoneman e Black brandindo machados, estilhaçando vidraças para garantir a circulação de ar. O roçar de uma mariposa cara de caveira contra uma tela fria e negra. Montag, aqui é Faber. Pode me ouvir? O que está acontecendo? Isso está acontecendo comigo, disse Montag. Que surpresa desagradável, disse Betty, pois todos hoje pensam, têm absoluta certeza de que nada acontecerá comigo. Os outros morrem, e eu continuo. Não há consequências nem responsabilidades, mas acontece que há. Mas não falemos delas, não é? No momento em que as consequências o alcançam, é tarde demais, não é, Montag? Montag, você pode fugir, correr? Perguntou Faber. Montag andou, mas não sentiu os pés tocarem o cimento e depois a relva noturna. Betty acionou seu acendedor e deixou-se fascinar pela pequena chama alaranjada. O que há de tão encantador no fogo? Seja qual for a nossa idade, o que nos atrai nele? Betty soprou a chama e a acendeu novamente. É um moto perpétuo, a coisa que o homem queria inventar, mas nunca conseguiu. Ou um movimento quase perpétuo. Se a gente o deixasse queimando, ele superaria a duração de nossa vida. O que é o fogo? É um mistério. Os cientistas nos oferecem jargões pomposos sobre fricção e moléculas, mas realmente não sabem. Sua verdadeira beleza é que ele destrói a responsabilidade e as consequências. Se um problema se torna um estorvo pesado demais para a fornalha com ele, agora, Montag, você se tornou um estorvo. E o fogo tirará você de cima dos meus ombros, de modo limpo, rápido e seguro. Nada de restos, que apodreçam mais tarde. Antibiótico, estético, prático. Montag ficou olhando para a estranha residência, agora mais insólida pelo avançado da hora, pelos murmúrios dos vizinhos, pelos restos de vidro esparramados e ali, no assoalho, as capas rasgadas espalhadas como penas de cisne, os incríveis livros que pareciam tão estúpidos e indignos de tanta preocupação, pois não passavam de letras negras, papel amarelado e costuras esfiadas. Mildred, naturalmente, devia estar observando quando ele escondera os livros no jardim e os trouxera de volta para dentro. Mildred, quero que você faça esse trabalho sozinho, Montag. Não com querosene e um fósforo, mas peça por peça, com um lança-chamas. A casa é sua, a limpeza é sua. Montag, você não pode correr, fugir? Não, gritou Montag, desamparado. O sabujo. É por causa do sabujo. Faber ouviu e Betty, achando que a conversa fosse com ele, respondeu. Sim, o sabujo está em algum lugar aqui por perto, por isso não tente nada. Está pronto? Pronto. Montag soltou a trava de segurança do lança-chamas. Fogo! Uma grande golfada de chamas brotou e projetou os livros contra a parede. Montag entrou no quarto e disparou 2 vezes e as camas gêmeas se consumiram num grande sussurro fervilhante, com mais calor, paixão e luz do que ele seria capaz de imaginar que pudessem conter. Ele queimou as paredes do quarto e o armário de cosméticos porque queria mudar tudo, as cadeiras, as mesas e a sala de jantar, as talheres de prata e os pratos de plástico. Tudo o que mostrasse que ele havia morado ali naquela casa vazia com uma mulher estranha que amanhã mesmo esqueceria, que havia partido e já o esquecera totalmente, ouvindo sua radioconcha, despejando sons e sons dentro dela enquanto ela atravessava a cidade sozinha. E tal como antes, era bom queimar.
Sentiu-se inundado pelas chamas, sequestrado, rendido, rasgado ao meio, e o problema insensato eliminado. Se não havia solução, agora tampouco havia problema. O fogo era o melhor para tudo. Os livros, Montag! Os livros saltavam e dançavam como pássaros assados, as asas flamejantes de penas vermelhas e amarelas. Em seguida, passou para o salão, onde os grandes monstros idiotas jaziam adormecidos em seus pensamentos brancos e seus sonhos nevados. Despejou uma rajada de fogo em cada uma das 3 paredes brancas e o vácuo saltou sibilando em sua direção. O vazio compôs um assobio ainda mais vazio, um grito desconexo. E Montag tentou pensar no vácuo no qual nulidades haviam se apresentado, mas não conseguiu. Conteve a respiração para que o vácuo não entrasse em seus pulmões. Rompeu aquela terrível vacuidade. Recuou e deu de presente ao cômodo inteiro uma imensa flor de chamas, de tom amarelo brilhante. O revestimento plástico à prova do fogo se rompeu em tudo e a casa começou a estremecer nas chamas. Quando tiver acabado com tudo, disse Betty, atrás dele, considere-se preso. A casa desabou em brasas rubras e cinza negra. Acomodou-se em sonolentas cinzas rósseas e um penacho de fumaça se elevou sobre ela, pairando e oscilando lentamente de um lado para o outro no céu. Eram 3:30 da madrugada. A multidão se recolheu de volta às casas. As grandes tendas do circo haviam se reduzido a um amontoado de carvão e entulho e o espetáculo estava encerrado. Montag ficou com um lança-chamas nas mãos frouxas, grandes ilhas de suor encharcando suas axilas, o rosto manchado de fuligem. Os outros bombeiros aguardavam atrás dele, no escuro, o rosto fracamente iluminado pelas brasas ainda vivas da fundação. Montag começou a falar 2 vezes e depois, finalmente, conseguiu articular o pensamento. Foi minha mulher quem acionou o alarme? Betty assentiu com a cabeça, mas as amigas delas deram um alarme anterior, que deixei passar. De um modo ou de outro, você receberia o seu. Foi muito estúpido ficar apertamente citando poesia daquele jeito. Foi um gesto estúpido e snob. Basta que um homem conheça alguns versos e ele se acheasse o senhor da criação. Você se julga capaz de andar sobre as águas com seus livros? Ora, o mundo pode muito bem passar sem eles. Veja só onde eles o levaram. Com lama até o pescoço. Basta que eu agite a lama com meu dedo mínimo para que você se afogue. Bom, não conseguia se mover. Um grande terremoto chegara com o fogo e arrasara a casa, e Mildred estava ali, em algum lugar sobre os escombros. A vida inteira de Montag estava ali embaixo, e ele não conseguia se mexer. O terremoto ainda estava dentro dele, sacudindo, abalando e tremendo. E ele continuava ali, os joelhos semicurvados sob o grande peso do cansaço, da perplexidade e da indignação, permitindo que Betty o golpeasse sem sequer erguer a mão. Montag, seu idiota. Montag, seu tolo. Por que você realmente fez isso? Montag não ouviu. Estava muito distante, correndo com a sua mente. Havia partido, deixando aquele corpo morto, coberto de fuligem, oscilando perante outro tolo delirante. Montag, saia daí, disse Faber. E Montag se pôs a escutar. Betty acertou-lhe um golpe na cabeça que o fez cambalear para trás. A cápsula verde na qual a voz de Faber cochichava e gritava caiu na calçada. Betty a apanhou sorrindo com sarcasmo. Aproximou a sua orelha nela, enfiando apenas metade do aparelho. Montag ouviu a voz distante chamando. Montag, você está bem? Betty desligou a cápsula verde e a jogou para dentro do seu bolso. Ora, então há mais coisas aqui do que eu imaginava. Vi você inclinar a cabeça na escuta de algo. Primeiro achei que você estivesse com uma radioconcha, mas depois, quando você fez cara de esperto, comecei a cismar. Vamos rastrear isso e localizar seu amigo. Não, disse Montag. Ele abriu a trava de segurança do lança-chamas. E Betty imediatamente lançou um olhar para os dedos de Montag e seus olhos se arregalaram de modo quase imperceptível. Montag percebeu a surpresa que havia neles e ele próprio olhou de relance para suas mãos, a fim de ver o que elas haviam feito dessa vez. Rememorando aquilo mais tarde, não conseguiu saber se foram suas mãos, ou a reação de Betty que lhe deram o ímpeto final para o acidente. O último estrondo da avalanche desabara em volta de seus ouvidos, sem atingi-lo. Betty abriu seu sorriso mais charmoso. Bem,
Essa é uma maneira de conseguir uma plateia. Aponte uma arma para um homem e o obrigue a ouvir seu discurso. Vamos lá. Qual será o discurso dessa vez? Por que não vomita Shakespeare para mim, seu trópego snob? Não há terror em tuas ameaças, Cássio, pois eu estou tão fortemente armado de honestidade que elas passam por mim como um vento à toa que não respeito. Que tal? Vá em frente agora, seu literato de segunda. Puxe o gatilho. Dê um passo em direção de Montag. Montag, disse apenas. Nós nunca queimamos direito. Me dá isso aqui, Guy, disse Betty com um sorriso fixo. E logo ele não passara de uma chama gritante. Um boneco gesticulante e desarticulado, não mais humano ou conhecido. Uma chama em contorções sobre o gramado, enquanto Montag atirava um jato contínuo de fogo líquido sobre ele. Houve um silvo como se uma grande cusparada atingisse uma trempe de fogão vermelha em brasa. Uma babugem e espuma, como se o sal tivesse sido derramado sobre uma monstruosa lesma negra para provocar uma terrível liquefação e uma fervura de espuma amarela. Montag fechou os olhos, gritou e lutou para levar as mãos aos ouvidos para tapar e interromper o som. E Betty rolava, contorcia-se sem parar e, por fim, torceu-se sobre si mesmo como uma boneca de cera, carbonizada, e esmoreceu. Os outros dois bombeiros ficaram imóveis, e Montag conteve sua náusea o bastante para direcionar o lança-chamas. Virem-se! Os dois se viraram, a face pálida, o suor escorrendo. Golpeou-lhes a cabeça, fazendo voar os capacetes e nocauteando-os. Caíram e ficaram inertes. O movimento de uma única folha seca de outono. Ele se virou e ali estava o sabujo mecânico. Estava a meio caminho do gramado, saindo das sombras, movendo-se com tamanha leveza que Montag sentiu como se uma nuvem sólida de fumaça empretecida se deslocasse em silêncio em sua direção. O cão deu um único e último salto no ar na direção de Montag, cerca de 1 metro acima de sua cabeça, as pernas de aranha esticadas, a agulha de procaína se projetando furiosamente de seu único dente raivoso. Montag o acertou com uma corola de fogo, uma única flor maravilhosa que se enrolou em pétalas amarelas, azuis e laranja no cão de metal. Envolveu-o numa nova carapaça enquanto ele caía sobre Montag e o atirava junto com a arma de fogo, uns 3 metros para trás, contra o tronco de uma árvore. Montag sentiu o cão se debater e agarrar sua perna, cravando a agulha por um momento antes de o fogo atingisse o sabujo no ar, rompe-se as juntas de seus ossos metálicos e detonasse seu interior num único jorro de cor vermelha, como um rojão amarrado ao nível da rua. Montag ficou deitado, olhando a coisa morta-viva se debater e morrer. Ainda assim, a fera parecia querer voltar a ele e terminar de aplicar a injeção que começara a fazer efeito na carne da sua perna. Montag sentiu um misto de alívio e horror, como se tivesse recuado no momento exato para que seu joelho não fosse esmagado pelo paralama de um carro a 150 por hora. Teve medo de se levantar, receoso de não conseguir nem se manter em pé com uma perna anestesiada. Um torpor num torpor que se abria para um torpor. E agora? A rua vazia, a casa queimada como uma peça antiga de cenário de teatro, as outras casas escuras, o sabujo aqui, Betty ali, os 2 outros bombeiros mais adiante, e a salamandra contemplou a imensa máquina. Aquilo também tinha de desaparecer. Bem, pensou ele, vamos ver quanto você está fora de combate. De pé agora, devagar, devagar. Assim. Levantou-se e tinha apenas uma perna. A outra era como um toco de pinheiro queimado que ele estivesse carregando como penitência por algum obscuro pecado. E quando colocou seu peso nela, uma torrente de agulhas de prata chicoteou-lhe a panturrilha e subiu até o joelho. Montag chorou de dor. Agora! Vamos! Vamos! Você não pode ficar aqui. Algumas luzes tornaram a acender-se aqui e acolá pela rua. Montag não sabia se era por causa dos incidentes recém-terminados ou por causa do silêncio anormal que seguiu a luta. Manquitolou em volta das ruínas, agarrando e puxando a perna ruim que se retardava, conversando.
implorando e gritando ordens para ela, xingando-a, insistindo com ela para que trabalhasse para ele nesse momento vital. Ele ouviu várias pessoas chamando e gritando no escuro. Chegou até o pátio atrás da casa. Betty, pensou ele, você agora não é problema. Você sempre dizia, não enfrentem um problema, queimem-no. Bem, agora eu fiz as duas coisas. Adeus, capitão. E no escuro do beco continuou a cambalear. E aqui, eu vou ler até essa parte aqui da página 152 para concluir um parágrafo, né? Beleza? E, gente, olha só o que aconteceu com o Guy. A esposa largou, que a gente já via que ela não, né? Enfim, né? A situação ali não era das melhores. Mas, olha isso, gente. O que o Guy teve que fazer? Meu Deus. Que rolo, hein? Enfim, gente, amanhã eu volto, então, para dar sequência à leitura de Fahrenheit. A gente vai continuar aqui da página 52, esse pedacinho aqui, até a página 168, tá bom? A gente tá já quase terminando, gente, falta pouco, tá? E eu espero que você continue acompanhando essa leitura comigo. Comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa história, gente, e também o que você já leu, né? Qual outra obra do Ray Bradbury você leu? Comenta aqui pra eu saber, tá bom? Beijo, gente. Até amanhã. Tchau!